Bom dia, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez entramos no teu lar, a hora do milagre, para declarar a bênção e a vitória no nome de Jesus através da tua vida. E temos aí uma palavra abençoada, uma oração forte, aonde nós estaremos honrando e glorificando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. E eu quero desde já agradecer a Deus pela sua vida, pela sua audiência e todas as pessoas que estão conosco aí na hora do milagre. E eu quero também, desde já, que você prepara aí a tua palavra, prepara aí para que nós possamos receber uma palavra forte, uma palavra que nós vamos entrar aí 2026 sendo abençoado através do Espírito Santo de Deus, no qual nós queremos honrar e glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês. Então Ló ergueu os olhos e viu que toda a planície do Jordão, a direção de Zoar, era bem irrigada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E era assim antes o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Graças a Deus, nós temos aí a convicção e a certeza que aqui essa caminhada da pessoa de Abraão, Deus havia comunicado a ele que iria transformar ele num homem de bênção, um homem de vitória. Assim também, meu amigo, minha amiga, no qual também nós precisamos ter a direção do Espírito Santo para que nós possamos entrar nessa jornada, entrar com o Senhor em todas as áreas para que nós possamos receber dele a direção do Espírito, a visão do Espírito Santo. E aqui diz a palavra que Abraão saiu de Ur dos Caldeus e até Betel, e logo chegou na planície do Jordão, e o seu sobrinho, Ló, ele abriu os olhos ali e ficou com aquela planície do Jordão. A gente sabe que quando você anda com pessoa abençoada, pessoa transformada, você alcança a bênção de Deus. E nós vemos assim, em 2 Coríntios 15, 33, fala que as maus companhias corrompem os bons costumes. E nós observamos aqui que Ló, ele ficou nas campinas do Jordão, muito perto da cidade de Sodoma e Gomorra, no qual havia pessoas mal e ali havia também desobediência à palavra de Deus. E Ló ficou ali na Campinas do Jordão. E muitas das vezes nós não entendemos que quando uma pessoa é de Deus, que a gente anda com ele, a bênção de Deus flui na sua vida. Assim, Abraão, ele recebeu um milagre quando o Senhor deu uma marca dizendo: aquele que me abençoa será abençoado. Aqueles que me amaldiçoam também será amaldiçoado. Então Abraão conquistou o coração de Deus, e nós sabemos que Abraão foi chamado amigo de Deus. Eu quero outro versículo, por favor. Ló escolheu toda a planície do Jordão para si e partiu na direção leste. Assim os dois se separaram. Então, o que eu quero que nós entendemos que ali Ló, ele ficou com a planície do Jordão e Abraão seguiu na direção do Espírito Santo de Deus, no qual também nós entendemos que
a pessoa de Abraão foi aquela pessoa que andou na direção do Espírito, que andou na graça de Deus. Nós observamos que entre os pastores de ovelha de Abraão e de Ló começou a ter contenda um com o outro. E por isso os dois se separaram. Então nós observamos que nós precisamos muito que Deus venha estender a mão no mundo espiritual. Nós precisamos ter na nossa vida pai e mãe de oração, que guarda nós através da oração, guarda nós através do jejum, guarda nós através das revelações. E ali cortou o vínculo entre Abraão e Ló. Então, que nós estamos entendendo que muitas das vezes ali, Ló agora começou a andar com suas próprias pernas, ficando na campina do Jordão. Então, no momento que nós entendemos que ele começou a andar na direção dele, ele parou ali. E toda pessoa que muitas das vezes está buscando a presença de Deus, está buscando a direção do Espírito Santo, ele não pode parar. É como nós vemos que a pessoa que ora, ele não ora obrigado, ele tem o desejo de orar, ele tem o amor pela oração. É igual a pessoa que lê a palavra, ele tem o desejo de ler a palavra, porque ele sente a graça de Deus. É como se a pessoa ela é habitolada ao jejum, habitolada à oração. Ele faz tudo aquilo pela graça de Deus, é a comunhão com o Espírito Santo de Deus. E nós vemos aqui que Ló, ele não levou consigo aquelas raízes da oração, aquelas raízes que ele aprendeu com o seu tio. Então, no momento que nós entendemos que são sintomas que quando nós temos dificuldade para orar, nós temos algum acompanhamento espiritual, nós temos dificuldade para ler a Bíblia, também temos acompanhamento para jejuar. Então, muitas das vezes a pessoa tem algo oculto na vida dele. E muitas das vezes as pessoas são paralisadas, ele não dá conta de seguir a jornada que Deus está determinando. Então, meu amigo, minha amiga, hoje o Espírito de Deus está te convidando a seguir a jornada de Abraão, está determinado você seguir a direção do Espírito Santo. Ainda você não morreu, você ainda está piscando, então você ainda tem condições de jejumar, tem condições de orar, tem condições de ler a palavra, no qual você vai sair da situação que você se encontra. Então, no momento que Abraão ele seguiu a direção do Espírito, como Paulo mencionou, guardei o bom combate, a carreira e a fé, e a coroa da justiça é o que me pertence. Então, no momento que você paralisa no mundo espiritual, você que às vezes está com depressão, você que às vezes está amargurado, triste e agoniado, e no momento que quando você libera o perdão, é cortado todo o vínculo, é cortado toda a maldição contra a sua vida. Então, a mágoa, o ódio, ele impede você de andar. Então, aquela palavra que está determinado, eu vou enfrentar o ano de 2026, mas o ano de 2026, ele só é mudado quando eu coloco Jesus em primeiramente na minha vida. Então, no momento que eu tenho Jesus, tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu vou atravessar esse ano abençoado. Então, quando eu mudo, Deus muda a minha vida.
Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é você andar na direção do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu mudo, Deus muda a minha vida, porque eu vou entrar com Ele, eu vou ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Me dá o outro versículo, por favor. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, e daí aonde você está, levanta-te aos olhos para o norte, e para o sul, e para o leste, e para o oeste. Então nós estamos vendo que o Espírito de Deus fala com ele. Levanta os olhos para o sul, para o leste e para o oeste. Nós vemos aqui que essa conquista aí simboliza que o poder de Deus é grande, é imenso. A grandeza de Deus é incomparável. Por isso que ele é chamado de Ômega, o princípio e o fim. Então Deus, ele não quer dar para você só uma pequena coisa, não. Lá em Lucas 1,37 fala que para Deus nada é impossível. Às vezes essa passagem aqui é uma passagem no qual eu me espelho muito nessa palavra, porque ela está simbolizando a minha jornada, a minha vida. E eu quero convidar você, minha irmã, meu irmão, agora que é a hora de você entrar na peleja. Você sabe por quê? Porque quando Josué foi conquistar aquela terra prometida, ele perguntou Caleb. Caleb tinha na faixa de 120 anos. Você ainda dá conta de lutar? Porque quando você tinha 18, 20 anos, você era valente na espada. Ele diz assim, agora eu ainda sou melhor ainda na espada. Então nós vemos que quando o Espírito de Deus está sobre uma pessoa, ele tem o amor pela oração, o amor pela leitura na palavra, o amor pelo jejum. Ele tem compaixão pelas almas. E assim, Abraão levantou a cabeça e seguiu em frente, deixando o seu sobrinho lá perto, aonde ele estava. Ele começou a andar na direção do Espírito Santo para uma terra aonde ele não sabia, mas ele estava sendo conduzido pela mão poderosa, pela mão misteriosa de nosso Senhor e Salvador. E o que eu quero que você entenda, que quando Deus está dirigindo a nossa vida, nós não entendemos, não compreendemos e não sabemos, mas ali vai fazer uma direção forte na nossa vida. E naquele momento, ele começou a andar pela direção do Espírito Santo, no qual também eu quero que você anda por essa direção, anda na comunhão do Espírito Santo, que você vai ver a diferença na sua vida. Observa, eu quero o último versículo agora, por favor. E toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Observa que muitas das vezes nós que somos homens de Deus e mulheres de Deus, povo de Deus, nós não precisamos brigar por ministério, nem levar a bandeira um do outro, mas nós temos que levar a bandeira de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós precisamos, entrar na comunhão do Espírito,
Às vezes nós temos que enviar a alma, nós temos que trabalhar para o reino, nós temos que trabalhar para a grandeza de Deus. É o que vai fazer a diferença na nossa vida, é quando você começa a ter compaixão pelas almas. E assim diz a palavra que o Espírito Santo de Deus começou a mostrar a Abraão dizendo: olha, toda a terra que tu vê, aonde seus olhos alcançam, eu te darei. E foi assim que ele conquistou. O nosso Deus, ele não é limitado. O nosso Deus, ele é forte, ele é poderoso. Ele tem poder de transformar a água em vinho. E ele tem poder de transformar a sua vida. Não importa esse vício, não importa a situação que você se encontra. A pessoa de Abraão, ele sabia ouvir a voz do Espírito e ele obedecia. Muitas das vezes nós temos que, é melhor obedecer do que sacrificar. E o que eu quero que vocês entendam, que nós precisamos muito dessa comunhão, dessa direção do Espírito Santo para a nossa vida. E é o que vai levar nós a triunfar, é o que vai levar você a receber a sua bênção e a sua vitória. Olha, eu quero te falar uma coisa, é muito melhor nós ter o dono da bênção do que a bênção. E quando a gente tem o dono da bênção, que é o Espírito Santo de Deus, Deus começa a entrar na nossa vida de uma forma gloriosa. Você quer ver uma vitória grande em 2026? É você determinar que você vai ser uma pessoa que vai ter prazer em ler a Bíblia, ter prazer em orar, ter prazer em jejuar. Nós vemos que lá em 2 Coríntios 9:6, aquele que semeia pouco vai colher pouco, aquele que semeia muito, ele vai colher muito. E eu quero que você vai semear muito no reino de Deus, semear no reino de Deus. Quando ele fala que nós damos aquela oferta, Abraão, ele deu a melhor oferta a Deus. Ele não andou na direção dele. Então, quando você ouve a voz do Espírito Santo, é aquilo que eu sempre falo. Você ouve a voz do carteiro, do padeiro, do leiteiro, do garrafeiro. Sua vida continua a mesma coisa. Mas no dia que você ouve a voz do Espírito Santo, Deus muda a sua vida. E hoje Deus quer mudar a sua vida. Como Deus foi com Abraão, Isaac e Jacó, como Deus foi com Israel, Deus também é contigo, meu amigo, minha amiga. Você não nasceu para ser cauda, mas sim cabeça. E eu quero agora, juntamente com você, com sua fé, com sua esperança, com seu amor, eu quero me colocar de pé para me fazer oração. E todas as pessoas que colocaram o nome aí no YouTube, colocaram o nome também aí, pedindo a oração, que está o meu caderno de oração, no qual eu vou estar determinando essa vitória. Senhor, meu Deus e meu Pai, quantas pessoas de longe e de perto, aonde, Senhor, essa voz humana alcança, Senhor, ó Pai. Muitos pensam, Senhor, que o seu reino é comida e bebida, mas o seu reino é um reino espiritual. Senhor, essa pessoa
que está na sarjeta. Senhor, essa pessoa que não consegue dormir. Senhor, essa pessoa que essa dor não paralisa. Senhor, essa depressão, essa ansiedade. Senhor, essa pessoa que vive sobre efeitos de medicamento. Agora o Senhor entra. O Senhor entra com o seu milagre. O Senhor entra, meu Deus, ó Pai, com a tua misericórdia. E no nome daquele que vive e reina para todo sempre, alcança, Senhor, esse morador de rua. Senhor, alcança aqueles que estão presos pelos vícios das drogas. Senhor, se hoje eu estou aqui orando por essas pessoas, porque alguém, Senhor, intercedeu pela minha vida, para que eu pudesse conhecer a sua grandeza, o seu amor e o seu Espírito. E no nome de Jesus eu apresento as pessoas, ó Deus, que estão entubadas no UTI, no CTI, as pessoas que perderam o desejo de viver. Senhor, visita os hospitais, visita, meu Deus, ó Pai, os lugares, ó Deus, aonde a mão humana não pode ir, mas a sua mão o alcança através do Espírito Santo de Deus. Eu te peço, Senhor, que derruba esse império do orgulho, do ódio, da maldição. E eu peço agora, no nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém.